Olá, meus queridos anjos iluminados, decaídos nerdosos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas você está vendo esse vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal. Ajude o canal a crescer. Hoje vamos falar sobre o Shun de Andrômeda e o sacrifício. Sim, o Shun de Andrômeda, segundo Yang Freud e Dostoiévski. No vasto narrativo de Shun de Andrômeda, se destaca a figura mais delicada, contraditória, um modo de tudo parece girar em torno de um dos golpes devastadores, em confronto à sua fragilidade. Aparente não se traduz em fraqueza, mas sim um poder profundo. Acima de tudo, a estrutura psicológica fascinante, que nos convida a refletir sobre o valor do sacrifício. As correntes inconscientes e a luta interior entre pulsões e vida e destruição. Sob Yang, poderíamos falar que Shun encarna a maneira viva do arquétipo do Self, o núcleo unificador da psique. É capaz de acolher contrários aparentemente irreconhecíveis. Ele é pacífico, mas guarda dentro de si uma força devastadora. Ele é compassivo, mas carrega seu destino de tornar um receptáculo de Hades, o Senhor da Morte. Já Freud, a história interpretaria Shun um drama de sublimação, de agressividade entre Eros e Thanatos. Em Dostoiévski, a sensibilidade do sofrimento humano em contradições da alma teria reconhecimento de Shun, uma espécie de um idiota sagrado, alguém cuja pureza se torna uma tragédia. Em primeiro lugar, a sua própria origem, Shun, revela traços simbólicos de Yang, que apontaria imagens arquétipas do mito de Andrômeda, a princesa acorrentada, sobre uma rocha para ser devorada. Já antecipa o destino de Shun, estar preso sobre correntes externas e internas, enquanto essas correntes ele maneja, se tornam instrumentos de defesa e ataque poderosos e podemos ver nelas metáforas visuais e psiquismo, e laços invisíveis que ligam o indivíduo ao inconsciente coletivo e ao destino. Yang dizia que o self é o ponto de convergência de todas as contradições psíquicas, e seu encontro pleno passa por uma etapa de descida das trevas interiores, algo que Shun vive literalmente quando se torna hospedeiro de Hades. O fato desse processo não é meramente um destrutivo, mas também transformador. Revela a potência simbólica dessa passagem. A possessão de um deus da morte não anula sua essência compassiva. Pelo contrário, enfatiza a necessidade de integrar a própria sombra. A sombra é o pensamento junquiano, que é aquilo que rejeitamos, e nós mesmos nos impulsos violentos, ressentidos e desejos secretos. Shun, ao longo de toda a série, parece lutar para manter os aspectos trancados. Ele rejeita ferir seus inimigos, tenta salvar os adversários caídos, demonstra apego quase infantil à ideia que sempre existe de uma solução pacífica. Mas com qualquer herói do arquétipo, chega no momento que ele precisa confrontar a própria negação do mal. E esse momento culmina na revelação de que ele é, na verdade, o receptáculo de uma divindade, que simboliza a morte. Sua fraqueza se recusa a reconhecer a sombra, tornando-se o portão pelo qual Hades se manifesta. O conflito são apenas inimigos externos, que mostram o interior. Sua psique torna-se, assim, um palco que encena o drama mais universal de todos, a luta entre luz e trevas, consciência e instinto. Yang diria que é só integração, diria que é só integração dessas forças pode gerar individualização plena. Isso é a realização do self. No final da saga de Hades, Shun não desaparece como vítima do destino, ele ressurge como um guerreiro renovado, capaz de amar sem negar a própria escuridão. Enquanto Yang
a sombra, enquanto Jung via a sombra, sua parte necessária de desenvolvimento, Freud provavelmente chamaria de inconsciente reprimido, contendo pulsões de agressividade e destruição, que Shun reprimiu obscenamente. Desde cedo, Shun de Andrômeda é um distingue como dos colegas a relutância em lutar. É quase como fosse uma psique infantil que quisesse permanecer no abrigo seguro do útero simbólico, sem jamais sair da arena real. No entanto, Freud adverte que a repressão elimina as pulsões, mas a empurra em regiões substâncias. A linguagem vienense de Shun faz conter o Thanatos, as pulsões da morte, que em nome da moralidade idealizada, que nega os instintos, quando finalmente se vê diante da necessidade de matar Afrodite ou derrotar o espectro de Hades, Shun experimenta uma crise típica de quem reprime ou sublima a violência, convertendo em coragem e sacrifício. Ele explode de forma incontrolável. Essa tensão freudiana aparece como uma forma de especialmente notória no momento que ele desperta a nebulosa de Andrômeda, uma técnica destrutiva que pode aniquilar tudo ao redor. Por que Shun, tão avesso à violência, dispõe de um golpe tão perigoso? Talvez porque a violência nunca foi realmente banida do seu interior, apenas escondida atrás do manto de pureza ideal. Freud enxergaria essa a ambivalência de drama essencial da civilização. Todo amor genuíno carrega sombra, destruição, e toda compaixão encerra a potencial fúria. As correntes que ele maneja, assim, podem ser vistas como símbolos de mecanismo de defesa, tentáculos de contenção psíquica, para manter os pulmões sob o controle. Quando o Shun é dominado por Hades, os diques finalmente se rompem, o inconsciente irrompe e é revelado que ele esteve lá, mais disfarçado de piedade. Freud escreveu como um ego não ao Senhor. Shun é a ilustração viva dessa máxima. Durante a boa parte da narrativa, ela acredita que comanda-se, mas é convencido da bondade natural, imuniza contra o mal. Só quando toma consciência da força destrutiva latente é que torna um verdadeiro adulto. Não porque se torna violento, mas porque finalmente reconhece que não há bondade sem intenção e sem agressividade. A figura de Shun também lembra o personagem Dostoiévski, do príncipe Mikin, o protagonista de O Idiota, ou mesmo a Lítica, dos irmãos Karamazov. Todos compartilham da mesma pureza, compassiva, e se torna fonte de sofrimento e risco. Assim como Mikin, Shun parece existir em um limiar delicado entre a santidade e a imponência, como a bondade absoluta fosse incapaz de corromper a maldade que crua no mundo. O escritor russo desconfiava que a pureza ingênua, para ele, a compaixão sem consciência dos limites humanos pode levar à autodestruição. A história de Shun ressoa com essa percepção. Ele quase morre por não querer lutar, quase destrói companheiros por não querer perceber que Hades está dentro da alma dele, mas também tem a disposição de sacrificar-se. Quando a profundidade dostoiévskiana acha salvando seus amigos, em Dostoiévski a compaixão jamais isenta da tragédia. A santidade convive com a loucura. O amor absoluto exige coragem. Podemos dizer que Shun é um idiota sagrado da série, um personagem cuja bondade radical desafia a lógica da guerra e a honra, rege o universo dos cavaleiros. Ao mesmo tempo, essa bondade torna-se vulnerável, cria ressentimentos e adversários que vêm com arrogante, finalmente abre seu caminho. Para a possessão de Hades, a pureza dos romances de Dostoiévski nunca é simples, e também não é simples. É antes uma via estreita que aproxima tanto da luz quanto das trevas. Quando Dostoiévski escreveu Crime e Castigo,
sugeriu que a retenção só é possível por meio de sofrimento consciente. O mesmo ocorre com Shun. Ele não pode permanecer inconsciente para sempre. Ou a inocência precisa ser temperada com o conhecimento do mal. Só então a sua compaixão deixa de ser ingênua. A psique de Shun, no território dividido e o desejo de paz potencial, é destrutivo. O seu irmão Ikki simboliza a projeção perfeita da sombra. Ikki é tudo que Shun rejeita, que rejeita a si mesmo. Violência implacável, ira, poder absoluto. No entanto, Ikki ama Shun com intensidade. Esse é o amor fraterno. É a pista, na verdade, que Ikki e Shun são dois aspectos de uma totalidade psíquica. E Yang chamaria Ikki de duplo sombrio, aquilo que ele não suporta reconhecer de nós, atribuído para Shun, que encarna pulsões agressivas e ele deseja reprimir. Mas Ikki, por sua vez, equilibra a âncora afetiva que o irmão representa. Ambos formam uma díade para se completar. Sem Ikki, Shun talvez fosse aniquilado pelo próprio desejo de sacrifício. Sem Shun, Ikki perdesse a última conexão da humanidade. É a complexidade simbólica, a necessidade de reconhecer a sombra e aprender o diálogo. O amor entre eles não é apenas fraterno, é também um ato de integração. Quando Ikki intervém para salvar Shun, no momento mais crítico, é como a psique de Shun pedisse: socorro, parte de si, e não alerta. Enquanto Shun, no auge de seu poder, decide conter Hades e finalmente abraça a energia que sempre rejeitou. Este é o reencontro com a sombra que destrói sua pureza, ao contrário que fortalece. Freud, por sua parte, veria essa dinâmica com deslocamento psíquico, agressividade e força. No outro, de um modo, o ego continuar acreditando na pureza, enquanto o outro, que é o Ikki, na presente a psique de Shun, reforça lidar com o sombrio sem mediação. É a crise do prelúdio da individualização. A trajetória de Shun também ilustra a individualização junguiana, o processo do qual a pessoa deixa de apenas o ego fragmentado passar a ser o self totalizado. Desde a infância, Shun é condicionado a acreditar na essência pura de todo vestígio de violência e deformação. Essa crença se torna dependente, moralmente rígida. A possessão já destrói o auto-engano e obriga a contemplar o potencial destrutivo. O ponto de virada se recusa quando recusa perder o ódio de Hades. Aí nasce a força adulta, já não apenas para lutar, mas o guerreiro. Quem compreende a destruição é parte da vida, e a compaixão verdadeira não é a única recusa do conflito, mas a coragem necessária. No final da saga, Shun é um Gold Cloud de Andrômeda. Você viu ele na thumb meio. Simboliza o coração, o processo de individualização. Finalmente uniu sua essência compassiva com capacidade de combater a injustiça. A criança deu lugar ao adulto, que, como diria Dostoiévski, não há nada mais belo que um coração que sofreu e permaneceu puro. Por fim, Shun recorda que toda história de herói é a última instância, uma história de libertação interior. As correntes de Andrômeda não apenas armas, mas são metáforas que nos prende. Cada elo é uma ideia fixa. O medo da violência, o desejo, a aprovação, o pavor, a inocência. Ao longo da saga, Shun vai soltando as correntes até descobrir a verdadeira liberdade. Não é a ausência de dor, mas em aceitação de ser. Freud veria o processo como integração do id, do ego e do superego, um equilíbrio dinâmico, e a gente chamaria da idealização do self. Em Dostoiévski escreveria como a transfiguração do sofrimento em compaixão. Seja qual for a conclusão, a mesma que Shun não é apenas forte por sua vulnerabilidade, ele é forte por causa dela. Essa lição é um personagem que oferece coragem. Coragem não nasce com negação da sombra, mas também a disposição de carregá-la. Assim como Andrômeda
foi acorrentada na rocha por forças que não compreendia, todos nós somos acorrentados em contradições da alma. A libertação só acontece quando aceitamos que a nossa pureza e nossa escuridão são inseparáveis. E talvez isso Shun é tão fascinante, um dos guerreiros orgulhosos que ergue como Marte relutante, um cavaleiro que luta não para conquistar, mas sim para preservar a vida, inclusive a vida dos seus inimigos. E esse é o paradoxo que revela a forma heroína que transcende a violência apontada pelo algo maior e a possibilidade de sermos eternos. Olha, o Shun ensina tudo isso. Quantas vezes a gente vê a violência pelo mundo, pelas coisas ao redor, e não sabemos como agir. A gente tem que saber como se defender. Shun, ele olhou para si mesmo, ele saiu dos seus medos, mas ele conseguiu lutar, ele conseguiu crescer. Quantas vezes você vai ter que sair dos seus medos para você buscar algo maior, algo para se tornar uma pessoa boa? Você tem que fazer isso. Os nossos medos são as nossas correntes. Então a gente tem que lutar contra essas correntes que nos prendem. Como na sociedade, como o Bostil está vivendo. Mas a gente tem que pensar que vencer essas correntes é crescer. E crescer depende de nós. Depende de cada um crescer no seu fato, na sua essência, no seu jeito de ser, para então se tornar uma pessoa maior, com maior capacidade de vencer na vida, como Dostoiévski falou, Yang falou, como Dostoiévski falou, Yang falou, e tudo mais. Isso que é importante. Você tem que pensar que cada vez mais é necessário. E como o Freud fala, a gente precisa olhar para também tudo isso para dentro de si. Entender que tudo depende de nós. Para a gente se entender e para ajudar os outros, se aproximando de algo maior, mais compreensivo e amoroso sobre uma sociedade que está destruída e decaída a todo momento. Obrigado, meus anjos iluminados decaídos.